back a year ago. Olá, sejam bem-vindos ao Desenrola Podcast que já viu, né? Tá de cenário novo, porque a gente assim gosta de trazer novidade para você, gosta de mudar. Só quem não muda é Produtos Lucena, que está sempre com a gente apostando nesse conteúdo para levar para você cada vez mais qualidade de vida, mais assuntos que agreguem. E a gente está hoje com um assunto bem bacana, né, Viquinha? Pois é, Mi. Tem tudo a ver, inclusive, com isso dos ciclos, não é? Os ciclos são como danças cósmicas, onde o tempo se curva em movimentos repetidos e encantadores. E na natureza, eles se manifestam como o ciclo das estações, o ritmo das marés e o pulsar das estrelas no céu. Em nossas vidas, os ciclos ecoam como melodias antigas, tecendo histórias de renascimento e transformação. E é sobre os ciclos femininos que vamos conversar hoje com a nossa convidada, a doutora Ivonilde Jales, médica ginecologista, especializada em menopausa, modulação hormonal e laser íntimo. Ivonilde Jales, seja muito bem-vinda ao Desenrola Podcast. Desenrole-se pra gente. Muito obrigada, Michele. É um prazer estar aqui e falar sobre esses ciclos. Essa fala inicial assim trouxe para mim tantas coisas, porque a gente está falando sobre mulheres que são, por natureza, a maior expressão dos ciclos na humanidade. É muito lindo poder falar sobre esse momento agora do climatério, né? Que a gente vai falar sobre ele. Então explica pra gente já de cara, Ivonilde, o que é a menopausa e por que, bom, acho que vai passando uma certa época da vida da gente, parece que tudo vai dando defeito e na vida feminina, assim, na vida de mulher, parece que é um defeito a cada esquina. E é ótimo que dê defeito. Eu acho que os momentos que dão defeito são os momentos de um chamamento muito grande para as nossas transformações, para a nossa evolução. A menopausa em si, o termo menopausa, é referente à última menstruação da vida da mulher. É uma data. Essa fase de transição que a gente tem tantas transformações, tantas mudanças, é o climatério. Assim como a gente tem lá na adolescência, a gente tem a menarca, primeira menstruação, é uma data também, primeira menstruação da mulher. E tem a adolescência em si, que é uma fase que não tem uma data específica, a gente não sabe exatamente o dia que começa nem o dia que termina. Então, a menopausa é essa data e a gente só pode falar em menopausa um ano depois que ela passou. Aí eu tenho esse diagnóstico de menopausa. Agora, climatério é exatamente essa fase linda de transição. Vai ter um bocado de gente dizendo, linda o quê? Esse é um horror. Mas é uma fase linda que, graças a Deus, se Deus quiser, todas vamos passar. E que a gente tem a transição da fase em que nós poderíamos procriar para a fase em que deixamos de ser férteis. Esse é o climatério, que a gente tem tantas mudanças hormonais e que a gente tem tantas mudanças de vida, porque é uma etapa mesmo de uma transformação que acontece aproximadamente no meio da nossa jornada aqui na Terra, no meio da nossa jornada de vida. Com que idade, mais ou menos? A partir de que idade? A média que acontece, a menopausa, em torno dos 50 anos. Tá? Então, a gente pode ter menopausa fisiológica, normal, a partir dos 40, que seria, não é tão desejado, mas já não é tão considerado precoce, até 56 anos eu já vi mulheres menstruando até 56 anos. Então, mas a média no Brasil em torno de 50, 51 anos que a gente tem essa parada da menstruação. E qual é o sentido biológico e também, talvez, existencial do período do climatério? Biologicamente falando, seria encerrar a etapa de reprodução. Se a gente estiver falando lá da gente como bicho, né? Como espécie na Terra, a gente tem o objetivo de procriar e manter a nossa espécie, salvar a nossa espécie e manter ela aqui, certo? Existe uma época em que nós estamos com vigor físico, com energia para cuidar dessas crias, para gerar e cuidar dessas crias. E aí chega uma etapa em que fisicamente, biologicamente, aquilo já dá um basta, porque você começaria a ter mais danos do que benefício numa gestação, teria menos energia para cuidar desses filhos, em tese, né? Então a natureza diz assim, não, você já deu o que precisava dar e vamos encerrar essa etapa aqui. Essa pessoa que parou de procriar, ela passa a consumir mais do que
doar mais. Entende? Então, ela não vai também, se ela não está procriando filhos, ela, em tese, teria menos energia para o trabalho, ela faria menos coisas e ela passaria a consumir do seu clã mais do que produzir. Então, existe um gatilho biológico para dizer assim, você já deu o que tinha de dar, vamos morrer agora? Já deu. Vamos dar uma morrida. Vamos dar uma morrida? Vamos dar uma morrida? Para poder a De espécie se repente. manter? Então, começam a haver gatilhos de queda desses hormônios que mantêm a gente nesse vigor, eles começam a cair para garantir que isso vai acontecer. Então, você começa a ter perda óssea, começa a ter problemas cardiovasculares, a cognição pode começar a cair e tem alguns déficits na cognição para levar você, então, para o encerramento. Do ponto de vista existencial, como a gente tem vivido mais, a espécie tem garantido essa sobrevida através de vários recursos, né? Tem mantido a gente na vida por mais tempo. Antigamente, há não muito tempo, ninguém chegava nem nessa etapa, morria antes disso, né? Desse climatério, dessa transformação. Então, expectativa de vida além dos 50 anos é algo muito recente na nossa espécie. Acontece, então, para nós, homens e mulheres, uma morte simbólica. Então, é o meio da jornada da nossa vida, a gente está morrendo hoje, quantos centenários a gente não consegue ver, então é muito fácil que a gente, cuidando um pouquinho da gente, vá se manter até esses 100 anos. Então, no meio dessa etapa, no meio dessa jornada, acontece essa queda hormonal. Qual é a lógica da brincadeira agora? É uma morte simbólica. Então, eu venho nessa caminhada da vida e no meio dessa caminhada, eu gosto desse símbolo dessa jornada, dessa viagem, é como se a gente viesse numa trilha, numa grande trilha, com a mochila nas costas, trazendo as nossas experiências, o que a gente trouxe também da nossa ancestralidade, carregando nessa mochila, fazendo as nossas experiências e a gente chega no meio do caminho e tem um lago lá que a gente vai parar para descansar um pouco e reabastecer. Nesse mundo tão corrido, de tantas atividades, a maioria das mulheres não se permite dar essa parada. Quantas mulheres nessa fase estão no auge do trabalho, extremamente estressadas e preocupadas e não se permite essa parada. Então, o primeiro ponto da brincadeira seria essa parada. Para você revisar o que foi que você passou, por onde você veio, ver essa trajetória, o que é que você está carregando nessa mochila. Será que vale a pena ainda carregar nessa jornada essa mochila com todas essas coisas? Será que eu não posso tirar algumas coisas dessa mochila e me desfazer de algumas coisas dela? Também é uma fase em que a mulher e todas as pessoas, né? Vou falar as pessoas, porque isso não acontece só com as mulheres, se depara com a própria imagem. E a pergunta mais difícil que eu acho de responder na face da Terra que é: quem sou eu? Essa eu acho que é a pior pergunta que se pode fazer a alguém. Quem é você? E no meio do caminho, essa pergunta obrigatoriamente ela é feita. Quem é você? O que é que você quer? O que é que você é em essência? Não a ruma de rótulos que você foi colando em você nessa jornada, nessa viagem, os espinhos, as coisas que foram agarrando. Não é, você não é essa pessoa. E a partir daí, eu traço uma nova rota para seguir a outra metade da minha caminhada, que são esses outros 50 anos, vamos dizer assim, que a gente tem na vida. O que é que eu quero fazer então da minha vida a partir de agora? Então traz muitos questionamentos, muitas crises. Nessa etapa tudo vai dar um pouquinho de defeito, como Michele falou. Se a gente for pegar a roda zodiacal, que fala da nossa trajetória aqui enquanto existência, 1, eu como pessoa. 2, meus valores. 3, a minha relação com o mundo, minha comunicação, minha interação. 4, minha família de origem. 5, meus projetos, meus filhos. 6, meu trabalho, minha rotina. 7, meus casamentos, relacionamentos, parcerias. 8, a morte, as crises, o transcender, o espiritual da maneira que as minhas bruxarias, vamos dizer assim. O 9, o que é que eu quero para além, os novos projetos, o estrangeiro, o diferente. O 10, a minha carreira e a minha projeção para o mundo. O 11, os relacionamentos nos grupos grandes. E o 12, a minha transcendência, a minha morte real ou simbólica. Então, todos esses pontos, se a pessoa estiver bem atenta, ela vai dar defeito, cada um vai dar defeito a seu tempo. E é o tempo de você parar e revisar cada um deles. E num dos que você tocou, que está na parte do relacionamento afetivo, né, um que dá defeito e que acaba mexendo muito com a gente, eu acho que é a questão da libido, né, do interesse, do desejo sexual, que
as mulheres relatam, as que eu já entrevistei, que eu ouvi, é uma queda nessa libido. Ela acontece organicamente de fato? Ela tem como ser trabalhada ou ela não acontece? O que nesse setor está envolvido, que é um setor que acaba impactando muito, né, todos os desdobramentos de relacionamentos afetivos, né? É um fato, é real, acontece mesmo, e eu acho que é a principal queixa que a gente tem no consultório. As pessoas vão achar que a principal queixa no período climatério são os calorões, os fogos. As pessoas conseguem lidar melhor com isso do que com a queda da libido. Mas se a gente falar de libido também de uma maneira que a gente entenda que libido é o nosso tesão geral, a quantidade de energia, de intenção e de vontade que eu tenho, ela é tanto para a via sexual, mas ela é para o todo mais. Então, é muito comum também haver muita depressão nessa fase de vida. E se eu estou questionando, é uma fase que era para eu estar meio paradinha, olhando um pouco para dentro, e eu estou questionando tudo que está acontecendo ao meu redor. Quando as mulheres chegam nessa etapa, óbvio que tem a queda hormonal e que vai ter interferência. Cai progesterona, cai testosterona, que todo mundo só acha que libido tem a ver com testosterona. Existem dois tipos de energia sexual. Um yang, mais, vamos dizer, masculino, mas yang são forças que estão dentro de mulheres e de homens. A energia yang e a energia yin, receptiva, a yang de ida, né? Então, quando a gente tem essa energia da busca, a libido, né? A energia sexual da busca, do ir, do entrar, do fazer, do pegar, essa energia é a da testosterona. Mas existe uma outra libido, que é a yin, que a mulher precisa ter, perninhas abrindo, dando permissão, você é bem-vindo no meu templo. Essa libido que dá permissão, que é a nossa primordial, ela vem da progesterona, que é o hormônio que é produzido depois da ovulação. Ovula, enche de progesterona, ai delícia, vem aqui, né? Então venha, você pode entrar e tenha permissão de me fecundar, é com a progesterona. Então todos eles caem, a progesterona é a primeira, normalmente, a cair. Existe isso? Existe real oficial. Mas quantas mulheres podem estar nessa fase com os hormônios lá embaixo e que estão no tesão danado, assim? Toda cheia de vida, cheia de vitalidade. Até o vento veio agora assim, né? Para trazer essa vitalidade, assim. Para mostrar que a natureza está compondo o nosso cenário. Isso, e que esse tesão vem assim, né? O que é que tem a ver? Quando a gente começa a conversar com essas mulheres e perguntar como é que está o seu relacionamento com o seu parceiro ou parceira, né? Normalmente a gente encontra as pessoas retomando mágoas lá do passado, coisas que aconteceram 20, 30 anos atrás, e essas mágoas, esses questionamentos, esses conflitos que estavam jogados para debaixo do tapete, a menopausa pega e sacode eles e começa a aparecer. Então eu já não dou mais essa permissão, você não é mais digno de entrar na minha morada, no meu tempo. Então a queda da libido tem muito a ver. Quase sempre a gente encontra isso, esses questionamentos. E também um outro aspecto existe uma quantidade de energia, pacotinhos de energia que a gente carrega. Eu tenho um pacotinho de energia para direcionar para os filhos, para o trabalho, para a arrumação da casa, para estudar e para a vida sexual. Então, muitas pessoas pegam esse pacotinho e fazem desvio de verba. Ai, que ótimo! Que metáfora incrível! Pega aquilo lá que era para ser levado para esse ponto e joga em outras atividades. Tá lá no mental, tá pensando demais, tá trabalhando demais, tá preocupada com isso, com finanças, com não sei o que lá. Cadê a energia daqui? Então, a energia sexual, ela tem que ter um direcionamento, uma intenção. Eu guardo uma quantidade de energia para gastar ali. Tem como melhorar isso? Tem como melhorar em vários aspectos. A modulação hormonal, o uso de hormônios que sejam bioidênticos. Por favor, não inventem de usar hormônios análogos que só são parecidos com os nossos, mas que não são iguais aos nossos. A gente tem disponíveis hormônios que são fantásticos, maravilhosos, iguais em molécula, a configuração é toda nossa. Além da modulação hormonal, um processo terapêutico e às vezes até uma terapia de casal é necessário para isso. Diante de tudo que a gente falou sobre as consequências da queda hormonal,
É mesmo imprescindível fazer a reposição? E se sim, a partir de quando? Ou quais são as outras terapias que a gente pode usar de forma auxiliar? Talvez imprescindível seja um pouco forte, porque aí algumas pessoas que são realmente impedidas ou que têm contraindicações ficariam pensando assim, extremamente aflitas que não poderiam. Mas a reposição hormonal, e sempre com essa questão do hormônio bioidêntico, ela é um recurso muito importante que a gente tem para essa manutenção da vida para muito tempo, para muito mais tempo. Porque se esses gatilhos que eu disse, que são dados para a morte, eles vêm a partir dessa queda dos hormônios sexuais, você já não procria mais, então você vai morrer. A reposição, a recolocação desses hormônios pode trazer realmente uma outra qualidade de vida e traz uma outra qualidade de vida de manutenção do osso, de cuidado cardiovascular, de manutenção mental, da sexualidade, inclusive do humor, da alegria. Tudo isso a gente pode ter com o uso dos hormônios e que sejam bioidênticos. Que é importante pontuar essa questão dos bioidênticos. O que eles são? São hormônios que têm a molécula estruturalmente toda colocada, estruturalmente, e a molécula ela não é uma coisa linear como a gente vê na escola, que a gente escreve, ela tem uma conformação tridimensional. Ele é esse hormônio bioidêntico exatamente igual ao nosso. Então, quando a gente coloca no corpo esse hormônio na dose adequada para cada pessoa, avaliada na condição adequada para cada pessoa e na via de administração adequada para ela, o que é a via de administração, por onde esse hormônio chega no corpo, se é oral, se é na pele, se é implante, se é via vaginal, como é que ele vai chegar? Isso é adequado a cada realidade, a gente tem realmente uma outra qualidade de vida para essa mulher. Qual seria o momento de a gente iniciar o uso desses hormônios? A partir da observação de mudanças nossas. E é aí onde fica o alerta para que a gente esteja sempre em atenção sobre como eu estou. Uma das questões é a mudança do ritmo menstrual. E aí várias mulheres usando o anticoncepcional, que é um veneno, que bloqueia nossos ciclos, que a gente falou no início aqui, né, da nossa conversa, o anticoncepcional bloqueando esses ciclos e a nossa autoobservação, isso é extremamente danoso, porque eu não vou conseguir observar como é que essa menstruação está. Então a menstruação começa a ficar mais curta, começa a vir em menos tempo, ou uma menstruação que começa a atrasar, ou uma menstruação que começa a vir num volume maior. Você antes menstruava bem, agora começou a ficar igual adolescente, que começa a ter mais cólica, que tem uma TPM maior. Então, a mudança menstrual é um ponto. Mas outras mudanças são muito importantes, significativas, como a mudança do padrão de sono. Você antes dormia bem, agora você dorme mal. O sono é um grande indicativo. O intestino é crucial. Então, a gente tem hoje uma leva de pessoas com intolerâncias alimentares e é uma fala muito comum em consultório, que é uma fala que foi minha também. Eu comia até pedra. Minha filha diz comigo, por exemplo, minha mãe só come arroz e maçã. Exagerando isso, porque com a queda dos hormônios, o intestino passa a não funcionar direito. Você muda a microbiota intestinal e a utilização dos hormônios, lógico, e com todo o outro contexto que a gente vai chegar, do que não é imprescindível, não é só de hormônio que a gente está falando, pode mudar isso aí. Então, a mudança, eu comia de tudo, agora eu não consigo comer muita coisa, estou intolerante. Essa também é uma transformação. Então, todas as observações, eu vinha de um jeito e agora eu estou diferente, isso precisa da nossa atenção, porque pode ser sim que a gente tenha uma mudança hormonal, não só dos hormônios sexuais, estrogênios, progesterona, testosterona, mas de outros hormônios, como da nossa tireoide e tal. É possível a gente começar uma reposição hormonal antes da menopausa? Com certeza. Existem adolescentes usando hormônios bioidênticos comigo. Então, se ela tem uma carência, por exemplo, de progesterona, uma menina que menstrua mal, que tem muita cólica ou que tem uma endometriose, ela tem uma carência de progesterona. E a gente precisa fazer, dentro de todo o contexto que precisa ser reajustado, mas a recolocação dessa progesterona, a modulação dessa progesterona precisa acontecer. Então, é muito individual. E contextualizando o que você falou, assim, existem outras coisas que podem ser feitas? Existem outras coisas que precisam ser feitas. Que eu não posso pegar e colocar um hormônio
em qualquer pessoa e de qualquer jeito. O que, na verdade, dá os gatilhos para o corpo utilizar esse hormônio da maneira adequada é o que eu faço. O que eu faço com esse hormônio que está entrando no meu corpo ou esse que não tem? Então, eu tenho que dar para o meu osso, por exemplo, o comando de eu preciso de você. Então, eu tenho que usar os músculos, eu preciso andar, eu preciso me exercitar, eu preciso usar minha cognição, eu preciso comer bem. Então, não é chegar todo inflamado no consultório, acima do peso, um fígado cheio de gordura, está tudo errado na vida, com uma rotina de sono inadequada, trabalhando em excesso, todo um contexto e pensar que vai chegar e vai sair com o hormônio na mão. Então, de vez em quando, a gente tem que decepcionar as pessoas. Não vou sair daqui com hormônio? Óbvio que não, porque a gente é como se fosse uma plantinha e aí, para poder eu cultivar essa plantinha, como é que eu faço? Eu preparo o terreno, eu coloco, escolho a semente, eu vou lá, cuido, boto essa semente na terra, eu cuido dessa semente. Então, a gente também precisa preparar o que se chama de terreno biológico. Eu tenho que ver como é que a pessoa está por inteiro, inclusive as questões emocionais, o que é que ela está passando, como é que está a vida dela, o que é que está acontecendo, que está levando ela a isso. E a gente ir ajustando até chegar no ponto ótimo, que aí o hormônio pode entrar ou não entrar, como é o caso de algumas pacientes que não podem usar. Quem é que não pode usar hormônio de jeito nenhum? Paciente que tem predisposição genética para câncer de mama. Eu tenho pacientes que tiveram, a mãe são irmãs, por exemplo, né? A mãe teve câncer de mama e elas usam hormônios. Como assim? Qual o medo disso? Elas fizeram um teste genético para ver se elas têm a predisposição. Não tem, ela não tem alteração genética para isso. Então, o risco delas é o risco basal que qualquer outra pessoa teria. Pacientes que já tiveram câncer de mama podem usar algum tipo de hormônio? Podem. Existem hormônios que não vão interferir. Existe o DHEA, que pode ser utilizado, a testosterona pode ser utilizada em pacientes que tiveram câncer de mama, porque a gente não pode pegar essas mulheres que usam medicações que bloqueiam e vão levar a uma vida muito, assim, uma qualidade de vida muito ruim, um ressecamento vaginal terrível, que vai comprometer vários aspectos da vida delas, não pode deixar isso ao Deus dará, né? Então, existem hormônios sim, existem outros contextos, questão da alimentação, exercício e tal, e o laser vaginal ou a radiofrequência vaginal, que são recursos que a medicina tem para oferecer para dar qualidade. A gente está quase aqui como numa consulta, né? Representando aqui as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo o podcast e que têm suas dúvidas. Mas eu queria saber até que ponto os seus ciclos estão determinando as suas experiências profissionais. Porque por trás dessa profissional engajada, que tem uma visão holística, tem também uma médica desafiadora que usa tatuagem, que está com cabelo de uma cor que não é convencional e que se posiciona e que entende o cuidado do outro de uma forma mais integral. Então, como médica, como pessoa, eu acho que eu tive a bênção de chegar aqui nessa jornada com alguns objetivos bem claros. E eu acho que isso é uma bênção divina, assim, a gente bem assessorado, muito bem assessorado e saber, deixa eu lhe dizer o que é que você veio fazer aqui. Seus anjos da guarda ali assessorando? Você assim. não vem desorientada, assim, você vem com objetivos claros na vida, assim, algumas vezes ficam um pouco tortos. Então, meu encontro com a medicina, ele aconteceu aos 5 anos de idade, quando eu comecei a dizer em casa que queria ser médica. E não tinha ninguém na família que era médico. Tinha bem distante, assim, os parentes muito distantes que tinham alguns médicos, mas na minha vivência eu não via isso. Mas eu sabia que tinha que ser médica. E eu dizia para minha mãe que eu queria ver um coração batendo eu tinha essa imagem do coração batendo na minha mão. Eu descobri depois que não era coração, era outro órgão, que era o útero, né? Quantos deles tiveram na minha mão realmente, para eu ver aquilo ali, aquela imagem. Então, na minha jornada, sabendo o que eu queria fazer, estudando sempre, sem nunca ter tido assim, porque os pais colocaram para fazer, eles nunca tiveram essa interferência sobre isso. Na adolescência, eu comecei a ter as minhas experiências enquanto mulher, com menstruação, uma menstruação horrorosa, com muita dor, com cólicas tenebrosas, e eu fiz a minha primeira jura, assim, que é aquelas juras com a varinha de condão levantada, assim, né, que é o dedo, assim.
E eu disse que eu ia estudar para que nenhuma mulher passasse por isso. E toda vida que eu falo isso me emociona. E lá na frente fui estudando, entrei em medicina e no meio da faculdade eu comecei a me questionar o que era que eu ia fazer. Eu tinha esquecido que eu tinha dito que ia ajudar mulheres a não sofrer com isso. E pagando ginecologia e obstetrícia é uma disciplina difícil dentro da graduação, porque nós temos os plantões, é uma vida complicada e um parto. Já na saída da faculdade, eu fazendo um parto na maternidade, foi um parto bem complicado, eu fiz várias coisas que tinha para fazer, eu chamei o professor para me ajudar e a gente fez e terminou, o bebê nasceu, ficou bem e tudo. No outro dia de manhã, no café da manhã do plantão, o professor me perguntou o que era que eu ia fazer, doutor Fred. Doutor Fred, eu não sei, eu estou em dúvida, assim, ele fez... porque parece tão fácil para você isso. E meses antes eu tinha conversado com o seu Valdemar Matoso, que você conhece tão bem, que era um dirigente de uma casa espírita e uma pessoa maravilhosa. Eu disse, seu Valdemar, eu estou na dúvida do que é que eu vou, qual a especialidade que eu vou fazer. E ele tinha dito para mim assim, minha filha, faça o que é fácil para você. Então, naquele café da manhã, o doutor Fred disse, parece tão fácil para você. Eu fiz, por quê? É que eu estou em dúvida, né? Mais uma vez, minha guiança me dando os sinais e me direcionando. E no meio desse caminho, saindo da residência, que foi, né, que é tão difícil de passar, porque é muito trabalho. Parece que quando a gente vai trazendo emoção mais forte, a água da chuva vem trazendo, né? Uma força maior. Foi um tempo em que chegou o tempo da minha mãe passar pelo climatério. Esse olhar para essa fase, para esse climatério, através da minha mãe, e ela me permitir experimentar coisas que eu não tinha estudado lá, como, por exemplo, essa coisa dos hormônios bioidênticos, a gente não vê isso na universidade. E eu comecei a estudar e ela me permitiu experimentar com ela. Ou é muita confiança, ou porque é doida mesmo. A gente foi fazendo, foi dando certo, e eu fui experimentando nas minhas pacientes lá no interior. As pacientes Parazinho, acho que foram as primeiras a utilizar os hormônios bioidênticos, lá em 2008, 2009, 2010, por ali. E eu venho fazendo isso. E venho aprimorando. E eis que chega um tempo em que essa caminhada, esse meio do caminho, chegou para mim um pouco antes. Eu, Ivonilde, experimentando o climatério e a minha menopausa aos 42 anos. É como se dissesse, eu tenho a impressão que é assim, vamos lá, você às vezes precisa experimentar um pouquinho para entender um pouquinho mais por dentro o que é isso. Vamos experimentar aqui de forma mais intensa para eu conseguir olhar nesse outro aspecto. Paralela à história da medicina, vem a minha história com as terapias holísticas, que constroem esse caldeirão de bruxa que eu sou, né? Histórias de vida que me levaram, por exemplo, um relacionamento me levou inicialmente para o espiritismo, e ali eu tive uma abertura de consciência. Depois, mais para frente, chegou o reiki na minha vida, que foi, assim, abriu um leque de possibilidades, e aí eu disse, opa, que tem mais, né? E fui conhecendo cada vez mais, até chegar a minha filha, 9 anos atrás, que é, assim, o nosso grande momento, acho que é o grande momento da virada, o grande momento de transformação, e ela me trouxe muitos questionamentos de dizer assim, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu mesma, enquanto mulher, mostrando para minha filha o que é ser mulher, eu não posso viver desse jeito. Eu estava num relacionamento muito complicado, muito difícil, me questionando sobre a medicina, inclusive, que eu vivia, porque eu não queria aquela medicina. Isso eu estava com 10 anos de formado, que eu acho que é uma época que as pessoas dá uma parada, assim, dá um questionamento sobre a própria profissão. Então, todo esse contexto dos 35 anos, as fases que a gente tem, dos setênios, as jornadas de 7 anos que a gente tem, eu estava abrindo esse setênio nos 35 anos. E ali foi realmente, eu tive que buscar muito mais conhecimentos para essa transformação, para esse conhecimento, quem eu sou, o que eu vim fazer, e reforçar de novo. E graças a Deus a espiritualidade vem me mostrando com recursos diferentes, que eu adoro, a astrologia, por exemplo, que me ajuda a me conhecer e a conhecer as minhas pacientes que chegam lá. Peraí, vamos entender isso aqui, quem é você, que elementos você traz. E fui
colocando no bolo, como é que eu integro isso? Como é que eu posso integrar isso na minha fala? Infelizmente, a gente não pode oficialmente se utilizar de algumas ferramentas holísticas, vamos dizer assim, como se isso fosse esotéricas, como se isso fosse algo muito viagem, sabe? Mas é ciência também. Infelizmente, oficialmente, a gente não pode estar ali com a paciente na mesa e... Peraí, deixa eu puxar aqui meus baralhos. Vamos tirar aqui umas cartas para a gente olhar e tal. Mas dentro desse contexto, o conhecimento desse outro lado pode sim ser aplicado, porque a medicina, ela é uma arte, ela é sobre pessoas, e quando a gente fala sobre mulheres que são essa riqueza, que eu pude experimentar, o maior presente que a medicina pôde trazer para mim, a ginecologia pôde trazer para mim, foi eu olhar para mim mesma e ressignificar o ser mulher, que eu tinha entendido antes tão erradamente na minha adolescência, que sofria tanto com essas cólicas, porque eu achava que ser mulher era uma coisa sofrida, era muito difícil ser mulher, porque a mulher é subjugada, porque o machismo que massacra tudo e tal. E a minha experiência atendendo essas mulheres, a riqueza que nós somos, não que os meninos pensem que não são, eles são dentro do contexto deles, a beleza que nos integra, não nos completam porque nós somos completos, né? Mas que compõem junto conosco, que andam junto conosco, que é o masculino e o feminino universal, né? Mas a nossa parte, que é o ser mulher, o quanto eu pude ter o contato com essa beleza e entender como é lindo, como é rico, como os nossos ciclos, que podem ser olhados como uma chatice, como, ai meu Deus, porque hoje eu estou de outro jeito, como é chato isso, não, como isso é lindo, que eu estou tão conectada com os ciclos naturais, que eu faço tão parte dessa natureza, que bicho é esse que eu sou, uma deusa que tem condição de criar a partir de uma única célula, a gente dentro da gente, fazendo o verbo mais maravilhoso que existe, que é esperar, fazendo absolutamente nada, a gente cria a obra de arte mais perfeita que existe na face da Terra, que é o ser humano. Então, olhar para essa beleza trouxe para mim um entendimento e disse, nossa, mas que lindeza que eu sou e que somos, e o que é que eu posso fazer para levar o melhor, tirar o melhor e fazer cada mulher que senta na minha frente, seja aqui em Natal, seja no interior, seja as pessoas que o interior onde eu palpito mais, né, onde me faz vibrar, mas sejam as pessoas que eu atendo que estão fora do país, as mulheres de onde tiver, que elas possam olhar para si, sabe? E se reconhecer assim e poder dar recursos a elas para encontrar essa luz que existe dentro delas e essa beleza que realmente é a lindeza de ser mulher. Homens são menos suscetíveis a ciclos? Homens têm os ciclos deles, que para nós pode parecer assim, são menos claros, né? São menos evidentes, porque nós estamos nos nossos ciclos, mas os ciclos masculinos, eles existem. Nós somos de lua, os homens são de sol. Então, os ciclos masculinos é como se eles fossem dia e noite. Dia e noite. Nós temos nova, crescente, cheia, minguante, nova, crescente, cheia, minguante. E as estações do ano, né? Elas também elas interferem em todos. Primavera, verão, outono, inverno, essas estações gerais, elas também ciclam para os homens. Como é que eles vivem isso? Eu não sei exatamente. Teve uma pessoa que uma vez, uma paciente minha, uma querida que mora em Londres, e falando comigo, dizia, esse cara aqui, ele está estudando os ciclos masculinos. E aí pode ser um caminho aí para muitas pessoas se entenderem, para esse homem se conectar com eles mesmos. A fase do climatério é uma fase que existe para o homem. A crise da meia-idade, ela acontece para o homem. O homem de 50 anos, como é que faz? Tem uma historinha do homem que troca de 50 por duas de 25, porque ele também está em crise. Só que o homem, ao invés, diferente da mulher, que tem por natureza vir para dentro, nossa vagina é para dentro, nosso mundo é muito para dentro. Então, quando existe um problema, a gente fica para dentro, deprime mais fácil. O homem, o que é que ele faz? Ele vai para fora, porque é a natureza dele para fora, caçar, fazer, o pinto é para fora, tudo é para fora.
Então ele vai para os amigos, ele começa a fazer as mudanças e ele ele sai do casamento e os casamentos grisalhos, né, cada vez crescendo mais, não só pelos homens, mas pelos dois. Então essas fases acontecem também com esse masculino. Uma delícia de bate-papo, acho que a gente vai passar o resto do dia aqui, porque a gente ainda está aqui com os petiscos para você experimentar, da Lucena, que traz aí uns snacks maravilhosos, a gente vai se divertir muito por aqui, infelizmente não vai caber tudo no podcast, então vai ter coisa que vocês não vão saber, vai ficar só entre a gente aqui, mas já agradecendo, Ivanilde, pela sua disponibilidade, pelos seus conhecimentos, por essa troca tão rica, porque muitas vezes a gente tende, eu tendo a ver, os ciclos da vida como muito desafiadores e que me exigem uma musculatura emocional muito mais forte. E isso, às vezes, me deixa incomodada e, vamos dizer assim, cansada. Mas saber que tudo tem um propósito e que a gente está se construindo nessa história para evoluir, né? Eu acho que é algo muito alentador e você traz uma visão muito bonita de temas muito tabu na vida mesmo, como o climatério, como a menopausa, como a menstruação. Então, obrigada pelas suas contribuições e por dar tanta leveza aos nossos dias e tanto encantamento ao feminino. Essa foi a percepção que eu tive terminando esse bate-papo hoje aqui. Você teve a mesma sensação, Viquinha? Como foi para você? Eu acho que ela trouxe muita água. Não foi? Foi. Em vários aspectos. Ivanilde disse que o mapa astral dela é predominantemente água. E aí veio a chuva, ó, a gente está terminando agora o episódio e a chuva está arrefecendo, a gente vê, né? Ela falou de muita fluidez entre os ciclos, então eu acho que foi pura água esse episódio. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço Ivanilde. demais pela oportunidade. Eu acho que se a gente olhar para a nossa vida como sendo uma aventura, Sim. a gente vai passar pelos desafios de uma maneira totalmente diferente. Porque se eu estou numa aventura, se eu caio, me destabaco lá, o que é que eu faço? Eu levanto, rio, tenho coisas para contar. E se quando a gente morrer tiver que assistir a um filme, como diz Paulo aqui então, se a gente tiver que assistir a um filme da nossa vida, vai ter graça. Se a gente não tiver passado por nenhum desafio, eu não quero a minha vida desse jeito, não. É melhor ter um momento que eita, se destabacou ali, eita, se arrebentou toda, se levantou e fez outras coisas. Então, os nossos ciclos são para isso. Entre todos os ciclos, algo que se mantém é a alegria, a vontade de viver. A vontade de viver e de sair melhor. Que bom. Ai, muito bem. Fofo, né? Acho que eu até bati aqui no microfone agora. Então, e eu bati na mesa, só pra gente fazer uma dupla Eu vou assim. bater em quê, então? Fique à vontade, onde você achar Bater na melhor. Para você que está aí, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que daqui a 15 dias tem mais Desenrola Podcast. Já pega esse episódio, encaminha para aquela pessoa que você viu que pode se interessar ou para outras pessoas que possam replicar esse conteúdo. É isso mesmo. Que muitas mulheres se beneficiem, principalmente, né, já que o conteúdo de hoje é voltado para mulheres em climatério. Mas todo mundo acho que consegue aprender algo com os ciclos e essa é a mensagem principal do episódio de hoje. A gente tem que falar que os homens têm que aprender a lidar com os ciclos das mulheres também. Então, olha, já manda para aquele namorado, parceiro, enfim, agregado, todo mundo tem que saber. E vamos ficar aqui conversando mais um pouquinho, né? Que a gente não é obrigada a encerrar. Um petisco aqui da Lucena. Meninas, Valeu. sirvam-se também. Sim, Ivanilde, aí você agora vai ficar só em Parazinho? Mas só não é boa, essa é a amêndoa defumada. Isso aqui é bom pro climatério, é bom pra libido, é bom pra tudo. Pra matar a fome. Way back a year ago.